Bom dia a todos. Bom dia. A paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus pela presença dele nas nossas vidas constantemente. Amém? Amém. Deus acorda conosco. Deus, quando vamos dormir, Ele está conosco. Ao longo do dia, nos acompanha. Ao longo do dia, nos conduz. Nem sempre nós conseguimos perceber a presença de Deus. Mas a falta de perceber a presença de Deus não significa a ausência dele. Nunca. Ele sempre está presente, em todos os momentos. Amém? Amém. Por isso podemos dizer com convicção que Deus está aqui. Amém. Deus está aqui entre nós, Deus nos trouxe até aqui. Deus nos deu mais um dia. Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e nos regozijemo-nos nele. Amém? A proposta do Senhor para esse dia é essa. Ele te deu um dia para você se alegrar e para se regozijar. Circunstâncias ao longo do dia que não colaborem para isso, para a alegria, para o regozijo, não veio acompanhando o dia que o Senhor deu. É alheia a isso. Então que a gente fique concentrado naquilo que o Senhor nos deu nessa manhã. Um dia de alegria, um dia de cânticos. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse dia, quero te agradecer pelas nossas vidas, quero te agradecer pela comunhão da igreja e por neste ambiente de comunhão podermos apresentar a Ti o nosso culto de louvor e de adoração, ó Pai. Recebe o culto de louvor e de adoração que trazemos para Ti nesta manhã, ó Pai. Recebe, Senhor, a nossa manifestação de gratidão, ó Pai, pela Tua presença e pelo Teu agir nas nossas vidas. Recebe, Senhor, nas Tuas mãos os nossos motivos de intercessão que trazemos diante de Ti nesta manhã também, ó Pai. Que na Tua presença, Senhor, haja a convicção, ó Senhor, do Teu agir, haja a convicção, ó Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua glória manifesta entre nós, Senhor, em nome de Jesus. Pai, clamamos a Ti que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos e as nossas irmãs que não estão conosco hoje, ó Pai. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa os afazeres de cada um, ó Pai. Abençoa a vida de cada um, suas famílias, ó Deus. E que o dia de hoje seja realmente um dia vivido, ó Pai, a partir da Tua presença. Nós clamamos, ó Deus. Fala conosco aqui, ó Pai. Ensina-nos, orienta-nos, ó Pai, e guia-nos na Tua vontade, através da meditação da Tua palavra. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém, amém. Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos colocar em pé. Hoje é dia de adoração, né? Vem, essa é a hora da adoração, né? Nós possamos entregar o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas vidas diante do altar do Senhor. Amém? Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem, toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrará. Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrará. Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração.
assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, assim como estás, vem, para adorar. Vem, diante do Pai. Vem. Amém. Dignas de glória, de louvores, né? Nós vamos engrandecer ao nosso Deus. Grande é o Senhor. Dignas de glórias, de louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glórias, de louvores, te adoramos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Dignas de glórias, de louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glórias, de louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há.
não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, né? Que nós possamos ser aqueles que o Senhor possa contar para a sua obra, né? Que o Senhor possa estar nos usando, que trabalhar para o Senhor seja alegre, seja gratificante, seja algo que sai de dentro de nós, né? Para ofertar ao Senhor, para entregar ao Senhor, né? Como adoração, com amor, com gratidão, né? Que ao cantar esse cântico nós possamos nos colocar diante de Deus e falar: Senhor, trabalha no meu ser, para que eu possa realmente fazer tudo aquilo que é plano teu para as nossas vidas, para as nossas vidas como indivíduo, para as nossas vidas como igreja do Senhor Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me
como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, obrigado, ó Pai, por esse dia, Senhor. Obrigada pela vida de cada um aqui, ó Pai. Ó Deus, nós colocamos, Senhor, diante do Teu altar as nossas vidas, Senhor, clamando para que o Senhor possa fazer a Tua vontade, Senhor, em cada um de nós, ó Pai. Dá-nos, Senhor, a sabedoria, Senhor, para fazer a Tua obra, ó Pai, a Tua unção, a Tua presença, Senhor. Ó Deus, que esse processo de nos quebrantar e nos transformar, Senhor, possa ser real nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que possamos orar, ó Pai, clamando a Ti, Senhor, pelo quebrantamento, pela transformação das nossas vidas, Senhor, e não da vida somente das outras pessoas, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, perdoa, Senhor, as nossas falhas, purifica o nosso coração, a nossa mente, Senhor, para que possamos clamar, Senhor, para que o Senhor nos transforme, ó Pai. E que com isso haja, Senhor, a Tua presença em nós, o Teu Santo Espírito em nós, ó Pai, para que possamos fazer a Tua obra de forma, Senhor, efetiva, ó Pai. Que possamos acertar o alvo, Senhor, que possamos ser útil na Sua obra, Senhor. Ó Pai, fala conosco nesta manhã, Senhor, e faz-nos, ó Pai, atentos, ó Pai, à Tua voz, Senhor. Ó Deus, que possamos dar realmente, Senhor, importância para aquilo que o Senhor tem falado e o que o Senhor vai falar nesta manhã, ó Pai. Amém. Muito obrigada por tudo, Senhor. Nós te louvamos e te pedimos, recebe nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus, sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Os irmãos podem assentar. João, está com a palavra? Bom dia, irmãos. Queria usar um pouquinho da palavra uns 2 minutos. No dia 19 passado agora, quarta-feira, completaram 5 anos que a Megumi nos surpreendeu com uma falta na saúde dela. E eu queria agradecer por esses momentos que a gente tem aqui com o Senhor.
vocês, agradecer pela vida dela, Amém. pela recuperação milagrosa que Amém. o Senhor proporcionou a ela e a nós. Amém. Incrível como as coisas acontecem e como o Senhor toma as rédeas de tudo, e a gente só tem palavras de agradecimento. Amém. Eu vou pedir para vocês não ir embora hoje, assim que terminar o culto. Quero ter uma surpresinha para vocês. Tá bom? Amém. Mas é assim, com gratidão mesmo. Pessoas que estão aqui, que pegaram, que fomos pegos todos de surpresa, Irce, Graça, né? E outros que não estão aqui, que nos ajudaram, a sobrinha da Lili, que veio cozinhar pra gente. A gente só tem gratidão. Só gratidão. Porque o corpo de Deus se fez presente. Amém. E é isso que a gente tem realmente como objetivo, né? Servir aos outros, ser o melhor possível, um espelho do que aquele Jesus que nos salvou possa estar sendo refletido em nós. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, João. Posso pedir para você continuar um pouquinho aqui na frente? Isso que o João está falando, ele Ilustram de uma outra forma algumas coisas que nós vamos meditar juntos na palavra. Que no meio do povo de Deus existem duas coisas no que diz respeito ao socorro, ao amparo, né? Uma é a medida da necessidade e outra é a possibilidade de se fazer, né? O nosso socorro, o nosso auxílio deve estar dentro da medida da necessidade de cada um, né? E nós podemos fazer o quanto pudermos. Às vezes nós queremos fazer mais e não podemos, mas às vezes nós podemos fazer um tanto e fazemos menos. Então, é a medida da necessidade e a possibilidade de fazer é o que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo, deve estar administrando adequadamente. Tanto com relação aos seus, com relação aos de fora também. Amém? Então, eu vou pedir para você, João, né, fazer uma oração. Lembrando uma outra coisa, né? Que eu disse, tanto para os de dentro quanto para os de fora, né? E hoje, a Amy não está aqui, né? Porque ela está numa ação, né, social, né, que está acontecendo agora, nesse exato momento de culto, né? Algumas pessoas na cidade, né, se propuseram a criar uma ação, desenvolver uma ação em socorro às pessoas que, né, foram atingidas pelas enchentes no sul. Há algumas semanas atrás, o João Amigumi, né, se manifestaram e falaram assim, pastor, a igreja precisa, né, estar fazendo alguma coisa. E nós viemos aqui e falamos assim, olha, existem algumas ações já acontecendo e as pessoas da igreja podem se envolver com elas, né, porque já está organizado, já pode se avolumar, né, e hoje está acontecendo. Então nós nos comunicamos, né, pelo grupo, né, a respeito desta ação que está acontecendo hoje, que é por meio de enviar para o sul kits de higiene, né, e produtos de limpeza, né, e que eles estão arrecadando. E durante essa arrecadação tem algumas atividades que eles profissionais, né, estão desenvolvendo lá agora, né. Então eu vou pedir para você, João, orar, né, você mesmo, né, orar por essa manifestação de gratidão da igreja pela saúde da Megumi, pela ação do Senhor na vida da Megumi,
por esse trabalho que está acontecendo agora na cidade e que depois do culto e depois da surpresa, depois da surpresa, né, nós vamos levar os kits, aqueles que trouxeram os kits nós vamos levar lá para o local. E também peço que ore pela Dona Dolores e sua família, que ela mandou uma mensagem pedindo que nós orássemos. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse lindo dia que o Senhor nos dá, para nos louvarmos e adorarmos a sua pessoa, Senhor. Amém. Nós não temos palavras de agradecimento por tudo que isso tem feito por nós, pela Begume, pela nossa família, pela nossa igreja e por tantos quantos estão precisando do seu auxílio, Senhor. Pai, a gente agradece também pelas ações que estão acontecendo aqui em Águas de São Pedro, em prol do pessoal do Rio Grande do Sul. Tu sabes quanto grande é o sofrimento daquelas pessoas e quanto pouco que nós podemos fazer sejam tanto, Senhor, suficiente para que possam aliviar o sofrimento daquelas pessoas. Tu estejas também abençoando a Dona Dolores, a sua família, que tem enfrentado problemas de saúde também, com os entes queridos delas. Que tu venha, Senhor, dar o amparo, dar a consolação e dar a força, Senhor, que todos necessitam para que possam ter recuperação e também possam agradecer pela sua manifestação e seu poder de recuperação deles, Senhor. Precisamos, Senhor, que cada um de nós sejamos solidários uns com os outros, Senhor. Que tu estejas presente em todas as vidas, Senhor, seja elas dentro de casa, aqui na igreja e onde quer que estejam, Senhor, mas possam estar agradecendo e louvando o seu santo nome. Obrigado, Pai, pela vida de cada um, pela sua misericórdia, Senhor. Nós agradecemos pelo nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Amém. Obrigado. Abra sua Bíblia em Lucas. Evangelho de Lucas. Capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 37 e 38. Lucas, capítulo 6, versículos 37 e 38, que diz assim: Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela tua palavra. Te pedimos, ó Senhor, que, assim como nós lemos aqui, que essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus. Ó Pai, que o teu Santo Espírito, que nos faz lembrar de tudo que o seu Filho Jesus nos ensinou, que nos ensine, que nos relembre, ó Pai, e que produza em nós, ó Deus, um sentimento
uma disposição mental e atitudes positivas ao Senhor em relação à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu tenho muitos textos aqui e tenho muitos pensamentos aqui para trabalharmos juntos, né? Então, que o Senhor nos abençoe e nos conduza, né? Porque, na verdade, esses pensamentos, esses textos, eles simplesmente dizem respeito àquilo que a gente já vem meditando juntos. Então, nada é novidade, mas algumas vezes alguns assuntos no meio do povo de Deus se tornam assuntos controversos ou se tornam assuntos polêmicos. E se nós lermos a palavra de Deus, nós talvez percebamos que os assuntos nem são tão controversos assim, nem são tão polêmicos assim, né? Nós temos Jesus falando algumas coisas aqui e talvez nós possamos questionar entre nós sobre esses assuntos, sobre a razoabilidade né, desses assuntos, o quanto isso é razoável, mas é razoável isso que está sendo dito, né? Mas se Jesus estivesse aqui presente e ele falasse algumas coisas, dificilmente a gente perguntaria para o Senhor, mas Senhor, o Senhor acha razoável isso aí que o Senhor mesmo está falando? Dificilmente, né? Então nós vamos refletir e procurar ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer para o dia de hoje, para o exato momento que estamos vivendo. Amém? Um tema possível para esta palavra, né, que vai se encontrar em um dos textos aqui que nós vamos ler, é um só coração, uma só alma. Amém? Um só coração, uma só alma. Propósito do Senhor para o seu povo, experiência que alguém, ao escrever sobre a igreja, né, nos seus primeiros momentos, descreveu como característica, né? Essa experiência que eles viviam foi descrita como uma característica da igreja. Eles tinham uma só alma, um só coração. Nós temos isso por objetivo? Sermos uma só alma, termos um só coração? Chegarmos a um pleno acordo acerca de todas as coisas com relação ao propósito de Deus para as nossas vidas? Que assim seja, porque este é o propósito do Senhor. Amém? Que tenhamos um só coração, uma só alma. Bom, nós vamos ler, como eu disse, vários textos, certo? Vários textos juntos. Então, lembrando que nós estamos aqui já há algumas semanas compartilhando a respeito da vida da igreja quando nasceu, por conta do dia do Pentecostes que nós relembramos alguns dias atrás. O dia de Pentecostes em que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja. E, por conta disso, várias coisas foram acontecendo. Nós já entendemos juntos que o Espírito Santo sobre a igreja é algo que foi uma experiência pontual lá no dia de Pentecostes, em Atos 2, mas que era algo para a continuidade, que era algo para eles que estavam ali, para os filhos deles, como herança, e para todos os que estivessem distantes, tantos quantos o Senhor chamarem. E aí nós nos incluímos nesse grupo de pessoas que ao longo do tempo foram chamados e que vivem numa comunidade da presença e da ação do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós estamos refletindo. Nós cremos na presença do Espírito Santo de Deus na vida da igreja nos dias de hoje? Amém. Cremos. Cremos que essa presença do Espírito Santo traz em nós o poder para testemunhar. Foi justamente para isso. Serão minhas testemunhas. Cremos que traz o poder para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, assim como o Senhor nos amou. Poder para realizar a obra dele. Cremos nisso? Amém. Então, o que isto
realiza na vida da igreja desde aquela ocasião. Então vocês se lembram, né, do texto que nós lemos a semana passada, Atos 2. Atos 2, versículos 42 a 47. E nós vamos reler para retomar, né, aquilo que estávamos compartilhando juntos. E que tem tudo a ver com o dia de hoje, com esta ação de colaborar com pessoas que vão mandar socorro a pessoas oprimidas e afetadas por uma catástrofe nos nossos dias. Oportunidade que nós temos de socorrer alguns à medida da necessidade e dentro das nossas possibilidades. Ok? Então, Atos 2, 42. Vocês se lembram que houve a descida do Espírito Santo, houve uma cena agitada, Pedro pregou explicando o que estava acontecendo e muitas pessoas se converteram naquela ocasião, né? E aí o texto da semana passada dizia assim, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Era um contexto que a igreja vivia e nesse contexto o Senhor agregava pessoas que iam sendo salvas. Né? Bom, Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas. Vocês se lembram que Lucas, tanto no livro de Atos quanto no seu evangelho, ele falou assim, olha, eu tomei o cuidado de descrever por ordem as coisas ordenadamente, levantando depoimentos e fundamentando aquilo que estou escrevendo para que o Teófilo, a pessoa para quem escrevesse, tivesse certeza que as coisas eram assim. Lembram disso? Então, tendo em mente isso, que é Lucas que está escrevendo, vamos para Atos capítulo 4, né, uma página aí depois. Atos capítulo 4, versículos 32 ao 36. Atos 4, 32 ao 36. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Uma página depois, pouco tempo não, né? Na escrita aqui, numa sequência, ele mencionou aquela narração. E qual a diferença desta para a primeira que nós lemos? Nenhuma. Ele quis enfatizar. E isso depois, de alguns eventos. Então ele fala assim, olha, a igreja era assim, a igreja continua sendo assim. Né? Atos capítulo 6, mais uma página para frente. Ou duas. Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7. Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, a igreja estava crescendo. Lembra aquele contexto? O Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos.
naquela comunidade que vivia daquela maneira. Então, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ele cita no início do texto e no fim do texto, né, no versículo 1 e no versículo 7, dizendo assim: multiplicava-se os discípulos. Assim a igreja crescia. Começou a haver aqui um certo problema, né, de distribuição diária, de socorro, de suprimento, de amparo às pessoas conforme as suas necessidades. Mas havia uma dinâmica da igreja para suprir isso e resolver, né, um problema que aconteceu neste contexto. Agora vamos para Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Versículos 27 a 30. Atos capítulo 11, versículos 27 a 30. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Houve uma palavra profética, houve uma manifestação do Espírito Santo de Deus utilizando um profeta chamado Ágabo, dizendo: vai haver um período difícil, um período de fome sobre todo mundo. Ou seja, todos passarão necessidade, um momento de fome, um momento de dificuldade. E aí o que eles fizeram? Eles se mobilizaram para encher os seus celeiros. Foi isso? Não. Eles se mobilizaram para poder providenciar para a Judéia socorro. Era uma fome que atingiria a eles também. Era uma dificuldade que atingiria a eles também. Mas eles se mobilizaram para poder socorrer a outros. E aí o texto diz que eles assim efetivamente fizeram. Amém? Esta é a igreja de Atos dos Apóstolos, essa é a igreja onde o Espírito Santo de Deus se manifesta para avisar que dificuldades virão, se manifesta para que pessoas sejam escolhidas para o serviço, se manifesta para que pessoas sejam agregadas à comunhão da comunidade, da igreja. Esta é a igreja de Atos dos Apóstolos. Irmãos, esta é a nossa igreja. Nós fazemos parte desta igreja? Se nós não tivéssemos nascido no século XXI, tivéssemos nascido no século I, nós faríamos parte dessa igreja? Nós colaboraríamos com este contexto? Era um só coração
uma só alma. Mas, pastor, o que tem isso a ver com aquele texto que nós lemos no início? Então, vamos voltar. E depois nós voltaremos para esses textos aqui de Atos. Certo? Nós lemos o quê? Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículos 37 e 38. Lucas 6, 37 e 38. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então é Jesus. Jesus, né, ensinando os valores do reino de Deus. E quem é o rei do reino de Deus? Jesus. É o próprio rei ensinando para os seus discípulos, para os seus seguidores, quais são os valores e o que ele está promovendo, o que ele está ensinando, o que é que ele está formando. Então ele chega aqui e diz, não julgueis e não sereis julgados. Irmãos, esta expressão, esta ordem do Senhor Jesus, não julgueis, ela é controversa? Ela é polêmica? Para alguns é. Para alguns é. Eu ouço algumas pregações, né, de algumas pessoas falando assim, tem gente que fica insistindo com esse negócio, não julgueis para não ser julgados, mas nós temos sim que fazer uma diferença entre uma coisa e outra, nós temos sim que julgar. Na nossa igreja, já houve situação no passado em que, na minha ausência, né, alguém incumbido pela pregação da palavra, naquela ocasião, na minha ausência, fez questão de fazer uma pregação questionando se nós deveríamos julgar ou não, porque havia uma pregação, um conceito na igreja de que nós não devemos julgar. E a pessoa fez um esforço por juntar elementos para poder dizer que aquilo que Jesus fala, não julgueis, não deva ser levado tão a sério assim. Né? É uma coisa louca, porque se a palavra de Deus fala em ocasiões em que a igreja teve que fazer, né, uso de justiça, de reflexão, é muito mais importante nós vermos o caso, a situação específica, o que o momento imediato trazia como necessidade de ação da igreja, do que usar uma situação pontual para confrontar os ensinamentos do Senhor Jesus. Porque Jesus é o nosso rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é quem ensina. Naquela situação em que as mulheres estavam sendo, as viúvas dos helenistas estavam sendo preteridas na distribuição de recurso em relação às viúvas dos judeus, ali era necessário fazer um julgamento de uma situação. Mas isso não é uma forma de, não é um recurso para poder questionar e falar assim, Jesus falou para não julgar, mas nós temos que julgar sim. Não é recurso para isso. É questão de cuidar da situação, administrar a situação, e quando lembrarmos que o Senhor Jesus disse, não julgueis, isto é uma orientação dele. Não julga. Para quê? Para não ser julgado, para que não caia na mesma situação. Então, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis. É controverso isso? É polêmico? Não tem atitudes, posturas que nós devemos condenar? Por que Jesus fala, não condeneis? E ele mesmo fala, não condeneis e não sereis condenados. E não sereis condenados. Coloca-se na condição, porque todos nós somos seres humanos. Todos nós, né, Romanos vai dizer que todos pecaram. Paulo, em Romanos, né, escrevendo aos Romanos, diz que todos pecaram
e destituídos estão da graça de Deus. Se o pecado deve ser condenado, então quem deve ser condenado? Todos nós. E por que não somos? Porque Jesus assumiu nele mesmo a condenação dos nossos pecados. E se nós não queremos ser condenados, né, nós precisamos entender que não devemos querer que outros sejam condenados também. Porque se quisermos que outros sejam condenados porque são pecadores, então, na mesma medida, nós devemos ser condenados também. E quem ensinou a não condenar? Aquele que pagou o preço para que ninguém viesse a ser condenado. Amém? Ele pagou o preço. E cada um de nós tem a opção de decidir se quer viver nessa condição de não condenação oferecida por Jesus, ou se virar as costas ao que o Senhor Jesus ensina, caminharmos rumo à condenação. E condenar e julgar é virar as costas para aquilo que o Senhor Jesus ensina. Então é adquirir para si condenação. Bom, perdoais e sereis perdoados. Né? Perdoa, será perdoado também. Por quê? Porque é a oferta do mesmo benefício. Quem que precisa ser perdoado? Por quê? Porque todos pecaram. Então, quem precisa ser perdoado é aquele que peca. Quem precisa ser perdoado é aquele que erra. Quem precisa ser perdoado é aquele que infringe. Concorda? Quem não peca, quem não infringe, quem não erra, não precisa ser perdoado. Não tem o que perdoar. Então, quando você vê alguém que infringe, quando você vê alguém que erra, quando você vê alguém que peca, é sobre isso que Jesus está falando. Perdoa. E você também será perdoado. Palavra de Jesus. É polêmico isso? Isso é controverso? Né? Bom, aí ele chega e continua. Dai e dar-se-vos-á. Se você dá, se você é generoso, você recebe generosidade. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se oferece, também receberá. De maneira abundante. Generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Né? Então, é num contexto de falar de julgamento que ele vai falar também de dar, ofertar, ser generoso. E é nessa questão de dar, de ser generoso, de socorrer, que por muitas vezes a gente se permite fazer julgamentos. É ou não é verdade? Fazer julgamentos. Ah, tem uma pessoa aí que está com necessidade. Mas está com necessidade mesmo? Por que está na necessidade? E aí a gente se permite sair avaliando, fazendo julgamentos. Não é isso? Necessidade tem vários motivos. O pessoal do Sul está com necessidades. Alguns identificaram necessidades e expuseram as necessidades. Estava sendo doado vestimenta, sapatos, tudo, de repente o pessoal fala assim, olha, não precisa mais dar isso. Mandem água, mandem produtos de higiene e limpeza. A necessidade está sendo apresentada. Então, assim, quando se tem necessidade, vários motivos podem ser. Pode ser um motivo, de uma catástrofe, pode ser um motivo de injustiça, uma injustiça no ambiente da sociedade, pode ser preguiça, descaso, a pessoa tem necessidade porque não trabalha. E normalmente é isso que se passa na cabeça de primeiro pensamento. A necessidade é por quê? Você está passando necessidade? Está fazendo
por onde não ter necessidade? E, irmãos, nós podemos olhar e avaliar e me parece que os maiores motivos de necessidade não são, né, por descaso e preguiça. Os maiores, a quantidade, o maior volume de necessidade. Ou são catástrofes, ou é a injustiça, ou é como chama? A opressão, e aí vai. Mas se nós vamos dar, se nós vamos doar, se nós vamos colaborar, se nós formos socorrer, nós queremos saber o motivo. E por isso a palavra de Deus hoje, eu acho que é importante refletir desta forma. Não julgueis para não ser julgado. Dá e dar-se-vos-á, generosamente. Amém? Assim é como o reino de Deus, assim é como o Senhor Jesus, assim é como a comunidade do Espírito Santo administra estas questões. Sabemos que o mundo normalmente administra as questões de forma diferente. Por quê? Porque é outro rei. Por quê? Porque é outro governo. Por quê? Porque é outra consciência. São outros propósitos. Nós estamos fazendo parte do reino de Deus, do povo de Deus. Amém? A pergunta, nós fazemos parte desta igreja? A igreja que em Atos dos Apóstolos é nos apresentada? Então, continuando esta expressão, não julgue, Jesus está falando, não julgue e seja generoso. Não julgue e não receberá a consequência de julgar. Não julgue e não será julgado. Se julgar, será julgado. E seja generoso e receberá generosidade também. Né? Bom, vamos voltar um pouquinho mais. Atos capítulo 2. Eu falei que a gente ia ler bastante texto, né? Tudo bem? Então, Atos capítulo 2, versículos 22 ao 24. Atos 2, 22 ao 24. Se lembrem, é o contexto que nós estamos refletindo. O batismo do Espírito Santo, aí, o Espírito Santo derramado sobre a igreja. Então, Atos 2, 22 e 24 diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Amém? A essência da pregação. Jesus morreu e ressuscitou. Esse Jesus que fala, não julgueis, esse Jesus que fala, seja generoso, morreu, mas ele ressuscitou. A palavra dele continua viva. A presença dele como Senhor continua intensa. E agora muito mais intensa, porque a morte, que é aquilo que a gente não consegue dar jeito, não é isso que tem um ditado que fala? Nós damos jeito para tudo, só nos damos jeito para... Não é isso? Não existe um ditado assim? Jesus deu jeito para isso. Certo? Jesus deu jeito para a morte. A morte não pôde segurá-lo. Aquilo que ele pregava continua sendo necessário continuar sendo pregado. É o Senhor. O reino dele está definitivamente, né, garantido. Por quê? Porque o Senhor está vivo. Mas quem é esse Senhor? Ele está dizendo, esse Senhor foi aqueles que vocês mataram. Mas quem é ele? Jesus, o Nazareno. Jesus, o Nazareno. E esta palavra
né? Essa expressão, essa identificação, nós já refletimos aqui várias vezes, ela é cheia de significado. Jesus, o Nazareno. O Nazareno. É a mesma coisa dizer Jesus, o pobre, certo? Pobre é necessitado, nós estamos falando de necessidades, né? Jesus, o pobre, Jesus, o marginal. Talvez isso incomode a nós, mas o Senhor deste movimento, o Senhor dessa igreja, na sua presença, né, na terra, ele era de um contexto marginal, às margens da sociedade, né? A liderança da igreja ficou incomodada com o que ele pregava. O governo estabelecido ficou incomodado com o que ele pregava. É? Bom, fortalecendo isso, vamos ler aí João capítulo 2, 44, 46. Evangelho de João 2, 44. Quarenta e quatro, 45 e 46. Eu acho que eu errei a referência, né? Só um minutinho, deixa eu achar. Eu já vou corrigir isso aqui, né? Vamos ler Lucas 2, 22 e 24. Lucas 2, 22 e 24. Quem quiser, quem encontrar, pode ler para mim, por favor. Dois quantos? 2, 22 ao 24. Posso ler, pastor? Pode. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Isso. Então, Jesus, depois de ter nascido, foi lá ser apresentado no templo e Maria e José levaram como oferta pelo nascimento dele, né, cumprindo a orientação da lei, né, que era levar um par de rolas ou 2 pombinhos, não é isso? A oferta dela estava nesse contexto. Então, disse, por favor, vai lá para Levítico, capítulo 12. Levítico capítulo 12, versículos 6 a 8. De 12, de 6 a 8. E cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá perante o Senhor, e pela mulher farão expiação, e ela será purificada do fluxo de sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação
pela mulher lhe será limpo. Ok. Então vocês viram, né? Se uma mulher tivesse um filho ou uma filha, levaria uma oferta. Um cordeiro e uma pombinha ou uma rolinha, não era isso? Mas se não tivesse condições, levaria 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então a gente vê que Maria levou 2 pombinhas ou 2 rolinhos, estava dentro desta, então era pessoas sem condições, pessoas sem necessidade. Jesus, desde o berço, era uma pessoa pobre. Pobre, certo? Necessitada. E, corrigindo, né, o texto que eu falei, não é capítulo 2, é capítulo 3 de João, capítulo 1 de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 45 e 46, que diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Então, como eu falei, Jesus era pobre, desde o berço. Né? E falei que Jesus era marginal. E tem aí essa citação. Né? Natanael encontrou ali, né? E Filipe falou para ele: achamos o Messias. É o Messias. É aquele que vai ser o nosso Redentor. É aquele que vai ser o nosso Rei. Quem encontrou? Encontramos. Jesus, o Nazareno. Então, a palavra Nazareno traz essa marca. Falou Nazareno, falou assim, coisa ruim. Por quê? Natanael pergunta: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aí Filipe fala: vem e vê. Desta igreja, dessa situação, desse contexto que você está falando, pode ter alguma coisa boa? Ué, vem e vê. Participa disso. Participa disso. Esse contexto, não julgueis, não será julgado, dai e ser-vos-á dado, pode dar resultado isso? Ué, vem e vê. Mas com essa liderança, uma liderança que fala esse tipo de coisa, uma liderança que é pobre, uma liderança que vem de Nazaré, ué, vem e vê. Participemos disso para poder perceber o que o Senhor está fazendo no nosso meio. Amém? Bom, então isso é para identificar ali Jesus, né? O Nazareno, aquele que Pedro está falando, desceu o Espírito Santo sobre a igreja. Por quê? Porque Jesus, o Nazareno, morreu, mas ressuscitou. O rei está vivo. O reino está pujante. O reino está crescendo. O Senhor está acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Da multidão dos que creram, há um só coração, uma só alma. Amém? Bom, vamos caminhar. Temos bastante coisa para ler nesse contexto de pobre, né, de necessitado. Né? Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Também é um texto que a gente já tem lido aqui nessa nossa reflexão a partir de Atos, né? Lucas 4, versículos 18 e 19. Jesus, na sinagoga, sentou, né, foi lá, pegou o livro e leu. Né? Leu em pé, né? Não sentou depois que leu. Mas leu o livro e lá em Isaías. E leu o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Era uma comunidade de pobres que havia por alvo. Concorda? Para evangelizar os pobres.
Desde o princípio, o Espírito Santo de Deus está sobre mim. E o foco são estes. Levítico, capítulo 23 e 22. Vai lá para o Antigo Testamento. Levítico 23, versículo 22. Em Levítico capítulo 23, versículo 22, diz assim: quando cegardes a messe da vossa terra, né, quando tiver a colheita, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que coisa. Quando você que plantou na sua terra, que cultivou e tudo, quando você colher, certo? Aquilo que caiu, como é que é? Eu fechei aqui, lê para mim quem está aberto ainda. Uhum. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Exato. Eu sou o Senhor vosso Deus. Exato. Quando você, na sua terra, você plantou, aquilo do canto, lá do canto, aquilo que caiu durante a colheita, não pega. Não pega. Certo? Mas não é seu? Não é da sua terra? Não foi você que plantou? Ele fala assim, eu sou o Senhor vosso Deus. E eu sou é Jeová. É Javé. Deus está falando. Deixa isso para quem? Para o pobre e o estrangeiro. Pobre? Por que ele não plantou? Eu que plantei na minha terra? Vou deixar para o pobre? O estrangeiro, que estrangeiro que é? Que povo que é? Nós somos brasileiros. Quem é estrangeiro imediato? Povos fronteiriços nossos, né? Tem povo fronteiriço nosso que a gente não gosta, vai deixar para o estrangeiro? Fronteiriço, está certo essa palavra? Tá, né? Vou deixar? Eu sou o vosso Deus. Isso é palavra de Deus. Amém? Isso é palavra de Deus. Foge a nossa razoabilidade. Mas é Deus quem fala. Por isso que eu disse semana passada que o Deus do Antigo Testamento não é muito diferente do Deus do Novo Testamento, não. Jesus fala para pregar o evangelho aos pobres e socorrer os oprimidos. E aqui ele está falando a mesma coisa. É assim que se administra as coisas do ponto de vista de Deus. Isso é polêmico? Irmãos, nós estamos de Novo Testamento a Antigo Testamento. Há polêmica na Bíblia com relação a isso? Na Bíblia me parece que não. Pode haver entre nós, nos nossos dias, o confronto desses ensinamentos com os nossos pensamentos e os nossos desejos. Mas na palavra de Deus, me parece que não há polêmica, não há controvérsia com relação a isso. Né? É interessante ver que esse texto aqui que eu li, né, pequeno, esses 2 versículos, um versículo, está dentro do contexto do quê? Do Pentecostes. Era a colheita de Pentecostes, que era assim, a festa das colheitas, 50 dias, né, se guardavam, era o dia de Pentecostes. A gente vai lá para a descida do Espírito Santo, é o dia do Pentecostes. É o dia em que há generosidade no coração para que a comunidade se supra e atenda às necessidades de todos. Do que produz e do pobre necessitado estrangeiro que estiver no nosso meio. Bom, Deuteronômio, pertinho aí de Levítico. Deuteronômio, capítulo 15. Versículos 7 a 11. Deuteronômio 15, 7 a 11. Quando
Deixa eu ler direito, né? Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão, e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Isso é interessante. Quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento. Espera aí, deixa eu ver até onde eu vou. Até o 11, né? Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre e não lhe des nada. E ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres. Pois por isso te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra e em tudo que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Muito louco isso. Louco porque também fala a respeito de um ano que as dívidas são perdoadas. Então ele está falando assim, nem no caso do seu irmão te pedir, né, emprestado às vésperas do ano do perdão, porque se pedir às vésperas, né, provavelmente ele não vai ter tempo para pagar e já chega o ano, é o ano do perdão, não vai receber mesmo. O Senhor fala, nem assim endureça o seu coração. Seja generoso e ofereça. E ele mesmo, o Senhor, dizendo, sendo assim, você vai ser abençoado. E em tudo que você empreender, será bem-sucedido. É assim que funciona no reino de Deus. E ele fala uma outra coisa, né? Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão ao teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Então ele está falando de um problema insolúvel, concorda? Não vai resolver. Não vai resolver. Você vai dar e vai continuar tendo. Vai continuar tendo. E você deve ser generoso e continuar dando, exatamente. É essa que a palavra do Senhor está dizendo. É assim que o Senhor trata esta questão. Vindo na sua terra necessidade. Um problema insolúvel. E justamente por ser insolúvel é que ele ordena. Porque se ele não se deixar pela nossa generosidade, talvez esse problema insolúvel vire catastrófico. Então ele ordena. Ele ordena, seja generoso. Vamos voltar para Lucas. Lucas 18. Lucas 18, de 18 a 23. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Irmãos, ele queria a vida eterna, não é isso? Se ele queria a vida eterna e encontrou o segredo para a vida eterna, ele sairia dali feliz, concorda? Sairia dali feliz. Mas aqui fala que ele saiu triste. Saiu triste. A vida eterna para ele custava muito caro. E ele saiu triste. Ele não saiu satisfeito
com o que foi comprar, né? Com o que foi adquirir. Se a gente vai adquirir aquilo que a gente queria, a gente sai satisfeito. Custe o que custar, é ou não é? A gente sai satisfeito. Adquirir. Era isso que eu queria. Ele saiu triste. Então ele saiu sem adquirir. Porque ele tinha muitas posses. Mas você, o que você pensa? Uma pessoa que chega e fala assim, olha, eu tenho observado desde a minha infância. Não adultero, não roubo, como que é? Não adultero, não mato, não furto, não falo mal dos outros, não digo falso testemunho, não minto a respeito de ninguém, honro meu pai e honro a minha mãe. O que você diria dessa pessoa? Vida eterna. Para essa pessoa, aí Jesus fala, uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Irmãos, lá em Deuteronômio nós aprendemos que pobre é um problema insolúvel, contínuo, não resolve. Ele vender tudo que tem e dar aos pobres resolve o problema da pobreza? Não. Mas ele ficaria o quê? Se ele vende tudo o que tem? Não. Pobre. Pobre. Jesus aumentou mais um pobre, estava aumentando mais um pobre nessa comunidade. Ele não estava resolvendo o problema, ele estava o quê? Aumentando o problema, teoricamente. Mais um pobre. Bom, ia caminhar com ele, Jesus. Jesus era o quê? Pobre, nazareno. Esta comunidade que se supre, essa comunidade que se socorre, essa comunidade que tem um só coração. Tudo isso nós estamos falando, né, e vendo para poder entender, irmãos, que esta ideia não é controversa na Bíblia. Esse negócio de socorrer com as posses, de certa forma até abrir mão do que tem, isso não é controverso. Isso é palavra de Deus. Isso é a orientação de Deus para o processo de aquisição, entre aspas, da vida eterna. É o processo de viver no reino de Deus, onde o Espírito Santo de Deus está sobre o rei e distribui do seu Espírito àqueles que o seguem. Aqueles que o seguem. Tiago, irmão de Jesus, depois vai escrever sobre isso. Vamos lá para Tiago. Estamos caminhando para o fim, tá? Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 26. Diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificas que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Orientação escrita aqui, como que nós podemos solidificar, materializar a nossa fé? Através daquilo e como agimos, as obras que realizamos.
Abraão ofereceu Isaac. E no final das contas, nem precisou sacrificá-lo. A disposição em oferecer, a disposição efetiva, concreta, já é abençoada pelo Senhor. Amém? Raabe, que era uma mulher por toda a cidade, toda a cidade desqualificada, pela obra de favorecer o plano de Deus a ser realizado, foi justificada. Não julgueis para não ser julgado. Seja generoso e receberá generosidade também. Tiago ainda, capítulo 4, versículos 13 ao 17. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago é claro, né? Arrogância é confiar nos próprios planos. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou lucrar com isso que fiz, vou lucrar com isso que empreendi. Arrogância. Está falando para não empreender? Está falando por não fazer planos? Não. Está falando para não colocar isso acima da vontade do seu Senhor. E não ser arrogante confiando nesses seus planos tão somente. Mas deveria dizer, se o Senhor quiser, isso dará certo. Se o Senhor permitir, isso terá bom resultado. E, se eu fizer o bem, né, o Senhor se agrada. Se sabe que tem que fazer, fazer o bem e não faz, isso é pecado. Não adianta realizar, não adianta empreender, não adianta ter projetos, ainda que seja bem sucedido. Se não fizer o bem, nisso está pecando. Se não fizer, se o Senhor quiser isso, dará certo. Se o Senhor quiser, farei aquilo. E a gente sabe também o que o Senhor quer. Quer que façamos o bem. Quer que socorramos o necessitado. Quer que amparemos o oprimido. Amém? Voltando rapidamente na lembrança aqueles textos que nós lemos de Atos no começo, eles, com as suas posses do jeito que na sua disposição foram generosos, né? À medida que cada um tinha necessidade, eles supriam a necessidade. Né? A comunidade era uma comunidade de pobres, era uma comunidade de necessitados. Mas eles entre si, com os seus recursos, supriam as necessidades, de maneira que não encontrava necessitados entre eles. 3.000 pessoas. Depois no outro, a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade, eles supriam. A qualquer um. 5.000 pessoas tinham sido agregadas naquele grupo. A qualquer um. Qual necessitado? Qualquer um. Independente, indiscriminadamente, sem julgar. À medida que cada um tinha necessidade. Atos 6. Algumas mulheres estavam sendo esquecidas na multiplicação diária. E isso estava acontecendo num contexto que multiplicava-se os discípulos. Ele escreveu isso no primeiro versículo, no último versículo daquele trecho. Multiplicava-se, ou seja, era muita gente. Havia necessidade. As mulheres estavam sendo esquecidas. Aí os apóstolos falam assim, não é justo que a gente deixe de pregar a palavra e vá servir à mesa, só fazer isso. Vamos fazer o seguinte, nós vamos nos dedicar à oração e ao ensino, à pregação da palavra, e vocês escolhem pessoas para esse serviço. Ou seja, havia 2 serviços de igual importância no seio da comunidade. A pregação da palavra e a oração, e o socorro e suprimento aos necessitados. Os 2 serviços de igual importância. Não dá para a gente fazer tudo, os apóstolos disseram. A gente faz esta,
E vocês escolhem pessoas capazes, cheios do Espírito Santo, para fazer os 2 serviços realizados. Né? E no último lá, uma fome pelo mundo. Fome pelo mundo. Não é assistência só a nós, mas assistência aonde for possível. De acordo com a necessidade e de acordo com as nossas possibilidades. Amém? Por isso, me enche o coração de alegria nós podemos refletir na palavra de Deus e vemos que nós não precisamos fazer controvérsia e criar polêmica em cima disso. Amém? Sabemos o que o Senhor quer. Sabemos. Sabemos que nós não precisamos fazer para além das nossas forças. Fazemos conforme nos é possível. Barnabé teve essa disposição. Era possível a ele vender o seu campo e levar aos apóstolos para que aquilo fosse suprimento. Mas havia pessoas lá que estavam precisando de suprimento. Não tinha como vender. Mas fazia parte da comunidade da mesma forma. Era irmão da mesma forma. Amém? Hoje nós podemos também compartilhar com outros que estão fazendo. Num trabalho avolumado, muitas pessoas estarão doando. A necessidade que eles estão, outrora era de roupas, agora é de produtos de higiene e limpeza. É conforme a necessidade. E nós colaboraremos e socorremos conforme a nossa possibilidade. Jesus o Nazareno é o nosso Senhor. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. Nós ouvimos a palavra de Deus dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, não permita que a gente, sendo seduzidos, ó Pai, pelo mau sentimento do coração humano, que é o nosso coração é humano, queira, Senhor, fazer controvérsias, queira, Senhor, criar polêmica a respeito daquilo que o Senhor mesmo já disse e já ensinou. E como nosso Rei, nosso Senhor e Deus nos orienta. Faz-nos, ó Senhor, cada dia mais seguir, ó Deus, a Tua palavra, a Tua vontade, e que a cada dia mais tenhamos em nós um só coração e uma só alma, para que o Senhor encontre em nós uma comunidade em que o Senhor possa agregar pessoas, mandando, Senhor, dia a dia, aqueles que precisam ser salvos. Nós clamamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos receber a bênção apostólica. Agradecer aos irmãos que trouxeram a colaboração, e que o Senhor nos permita cada vez mais ter mais possibilidades para atender aqueles que necessitados estão dentro das suas necessidades. Amém? Após a bênção apostólica, né, João? Não saiam, não vão embora, tem a surpresinha aí do João e da Megumi. Amém? Oremos. Obrigado, Pai, por esse dia, pelas nossas vidas e por tudo que o Senhor faz em nosso meio. Nós agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.